Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Oi, minha gente, tudo jóia? Professor Mussazin falando. Hoje a gente vai falar sobre direitos humanos no exame da ordem, o Gabarito OAB. Direitos humanos é uma matéria que não cai na ordem com a importância talvez que tenha para o ordenamento jurídico. O exame da ordem ele pede duas questões de direitos humanos, mas, como eu fiz a ressalva também em filosofia do direito, a gente sabe que para fins de ordem, qualquer das questões vai contar. Qualquer uma das 80 que a gente acerte faz a diferença. E aí tem um detalhe importante que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês, que é o seguinte. Como, normalmente, não é uma matéria que os alunos estudem com mais afinco, a dica que eu dou é a seguinte. Se você for fazer a questão e não tiver estudado, a gente sabe que a matéria de direitos humanos é muito vasta. Mas se você não tiver estudado, é muito provável que a resposta seja aquela alternativa que melhor protege o direito em questão. A alternativa mais protetiva, digamos assim. Isso é uma constante dessas provas de direitos humanos do exame da ordem. Eu acredito que 90% das questões, elas têm essa característica. Então vamos lá, vamos passar para o material. Direitos humanos. Está aqui a primeira questão que eu selecionei, de 2023.2, desse último exame da ordem, bem recente. Ela diz o seguinte. Numa acirrada disputa eleitoral pelo governo municipal de sua cidade, o prefeito atual e candidato à reeleição divulgou, por meio do site da prefeitura, informações inexatas e ofensivas contra o candidato da oposição. Esse candidato ou candidata procurou por saber de sua atuação como advogado ou advogada em defesa dos direitos humanos e disse que, amparado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, queria o direito à resposta na rádio local. Sobre a hipótese narrada, cabe a você esclarecer que a Convenção assegura. Antes da gente entrar nas alternativas, eu faço aqui um parêntese, que é o seguinte. Grande parte das questões que caem no exame da ordem de direitos humanos envolvem um tratado internacional específico, que é esse que ele pede aí. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que foi internalizado no direito brasileiro por um decreto em 1992 e, portanto, hoje é considerado como parte do ordenamento jurídico nacional. Cai muita questão envolvendo normas da Convenção Americana de Direitos Humanos. Muito mais, por exemplo, do que da Declaração Universal de 1948. E é por isso que eu já sugiro que o aluno, o candidato ao exame da ordem, que ele leia, se ele tiver limitado em termos de tempo, que ao menos ele leia esse documento, a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque é fundamental para a prova. Outro detalhe. Quando a gente fala de Convenção Americana, a gente sabe que esse é o principal documento do chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É importante a gente entender isso aqui. Em matéria do direito internacional dos direitos humanos, a gente tem um sistema global de proteção, também chamado de sistema onusiano, que é o sistema encabeçado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, ao qual aderem os 191 países reconhecidos como soberanos por aquela organização. Tem outros membros, como por exemplo o Vaticano e a Palestina, que são membros observadores. Mas esses 191 países integram a Organização das Nações Unidas. Então é o órgão que trata sobre matéria de direitos humanos em qualquer lugar do planeta. É o mais abrangente, digamos assim. Por outro lado, além da ONU,
além desse sistema global ou onusiano, também chamado de Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, a gente tem blocos regionais. Esses blocos regionais, eles não são contraditórios com o sistema da ONU. Muito pelo contrário, na maioria das vezes eles são complementares. Eles oferecem um sistema de proteção a direitos humanos no nível continental ou a certos países específicos. É a possibilidade de ficar muito mais próximo das questões relacionadas a direitos humanos em uma dada região, em um dado continente, em um certo grupo de países. Então a gente tem, entre os mais famosos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o sistema que agrega todos os países da América, todos os países do continente americano. Há uma dúvida aí em relação à Venezuela, mas é um debate que eu não vou entrar aqui para não ficar uma coisa muito extensa. Tá? Mas, em regra, todos os países, inclusive Cuba, são membros da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que é o órgão de cúpula do chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E aí a gente vai ter o Conselho de Europa, que é o órgão principal do Sistema Europeu de Direitos Humanos. A gente vai ter a União Africana para o continente africano, o Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos, a Liga Árabe, entre outros blocos. Para a gente, o mais importante, sem dúvida alguma, é o Sistema Interamericano e a Organização dos Estados Americanos. E dentro do Sistema Interamericano, volto a dizer, o documento mais importante é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, por favor, estudem ao menos esse documento, porque ele é fundamental na resolução das questões. Voltando aqui para a questão, vamos ver as alternativas. Letra A. Ele diz, recapitulando aqui um pouco, sobre a hipótese narrada, cabe a você esclarecer que a Convenção assegura, letra A, plenamente o direito à resposta, que deve ocorrer no órgão de difusão da escolha do ofendido. Não. Essa questão aqui, minha gente, ela é letra de lei. Que lei? Exatamente a Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 14. Se você for lá no artigo 14 do Pacto de São José da Costa Rica, é a letra de lei que vai estar aqui nessa questão. Não é no órgão de difusão à escolha do ofendido, mas exatamente no mesmo órgão que foi feita a ofensa. Então, bora ver qual dessas alternativas se encaixa. A letra B diz: o direito de resposta determina que ele aconteça no órgão de difusão que tenha a capacidade de alcançar o maior número de pessoas. Não, está errado. Letra C. O direito à resposta determina que ela deve ser feita no mesmo órgão de difusão em que ocorreu a divulgação das informações inexatas e ofensivas. Correto. Essa é a resposta. E a letra D diz: o direito de resposta, mas estabelece como condição e apreciação judicial e o encerramento da lide em última instância, nada a ver. A resposta, letra C. Próxima questão, também recente, 2023.1, diz o seguinte: você está diante de um caso de extrema gravidade de violação de direitos previstos, mais uma vez, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é urgente a adoção de medidas para evitar prejuízos irreparáveis às vítimas. Trata-se de um caso com demora injustificada na decisão sobre os recursos de jurisdição interna. Como advogada ou advogado que conhece o sistema interamericano de direitos humanos, você sabe que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode adotar medidas provisórias que considerar cabíveis. Considerando as normas pertinentes do sistema interamericano, assinale a alternativa correta. Aqui é importante a gente entender o seguinte: via de regra, as petições que são feitas em relação à violação de direitos humanos, elas são direcionadas não para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que essa sim, se entender cabível, pode requisitar medidas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem que ter cuidado para não confundir esse ponto. Outro detalhe que a questão vai falar. Em geral, uma petição só é aceita, só é recebida pela Comissão Interamericana se você já tiver esgotado os recursos do direito interno. É o princípio do esgotamento dos recursos internos. Então, se o processo ocorreu aqui no direito brasileiro
e já não cabem mais recursos, durante os 6 meses de trânsito em julgado, posteriores ao trânsito em julgado, e dentro desses 6 meses, é que o caso pode ser submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso está lá no artigo 46 da Convenção Americana, do Pacto de São José. Mas existem exceções. Por exemplo, não se exige o esgotamento dos recursos internos quando é um caso onde o país não dá acesso aos recursos internos do cidadão. Ou, por exemplo, quando aquele país não prevê o devido processo legal, entre outras situações. E uma das exceções é exatamente essa exceção que ele coloca aí. Trata-se de um caso com demora injustificada na decisão sobre os recursos de jurisdição interna. Então, um caso de extrema gravidade, de muita urgência, e o direito interno ele demora muito, uma demora injustificada para oferecer uma resposta. Nessa situação, é uma das exceções possíveis que está lá no artigo 46 da Convenção Americana. É possível sim que a petição seja recebida pela Comissão Interamericana. Bora ver aqui as alternativas. Letra A. Deve-se peticionar diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ainda que o caso não esteja sob o conhecimento da Corte, para que ela adote as medidas provisórias cabíveis. Não, está errado. Aqui no sistema interamericano, a gente não peticiona diretamente à Corte, como acontece, por exemplo, no sistema europeu. A gente peticiona para a Comissão Interamericana e essa, se entender cabível, leva para a Corte. Tá? Então está errado. Letra B. O caso deve ser encaminhado à Comissão Jurídica Interamericana para que, nos termos do artigo 99 da Carta da OEA, ela tome as medidas provisórias adequadas. Não, nada a ver. C. É preciso aguardar a decisão de um tribunal superior sobre o caso para que, após se recorra ao sistema interamericano, segundo o princípio do duplo grau de jurisdição. Não, nem é com base no princípio do duplo grau de jurisdição, seria com base no princípio do esgotamento dos recursos internos, e nem é necessário, nesse caso específico, aguardar esse recurso, essa decisão, no Tribunal Superior, justamente por se tratar de um caso de demora injustificada, e uma exceção, portanto. E letra D. Pode-se se submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que ela avalie e decida se irá solicitar medidas provisórias à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa é a resposta. Letra D. Tá? Sugiro que leiam o artigo 46 da Convenção Americana, porque tem mais detalhes sobre essa norma importantíssima. Vamos para a próxima. Questão de 2021.2. Ela diz o seguinte: você que atua na defesa dos direitos humanos foi convidado para participar de um debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Um dos debatedores afirmou, com base na Declaração e Programa de Ação de Viena, que é importante compreender que direitos humanos são indivisíveis e devem ser considerados com igual ênfase. Outro debatedor retrucou essa afirmação. No momento da sua fala, você deve esclarecer que, de acordo com a declaração citada, os direitos humanos são... Aqui, minha gente, é um assunto que vai bem aquela teoria geral dos direitos humanos. Aquelas características dos direitos humanos, que eles são, em relação a eles, unidade, indivisibilidade, interdependência, imprescritibilidade, inalienabilidade, vedação ao retrocesso, várias características daquela, né? Inexauribilidade, entre várias outras. E aqui, especificamente, na Declaração de Viena, consta essas aqui que estão nessa alternativa A. Ela diz assim: no momento da sua fala, você deve esclarecer que, de acordo com a declaração citada, os direitos humanos são, letra A, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, e a comunidade internacional deve considerá-los em pé de igualdade. Isso consta, salvo engano, no item 5 da Declaração de Viena. Isso quer dizer, essas características, que quando a gente fala de direitos humanos, em tese, não existem direitos humanos que são mais importantes do que outros direitos humanos. Eles não têm graus diferentes de hierarquia ou de importância. Porque a ideia que está por trás da unidade dos direitos humanos é que todos completamente concorrem
para a realização da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento de todos esses direitos. É daí que a gente fala que esses direitos humanos são interdependentes, interrelacionados e indivisíveis. Embora seja algo que os autores trazem, os manuais de direitos humanos sempre trazem, há uma certa discussão doutrinária em relação a isso. Por exemplo, Norberto Bobbio, que a gente já falou dele na aula de filosofia do direito, Bobbio costuma dizer que há direitos que são preferenciais, que é o direito a não ser torturado e a não ser escravizado. Isso ele coloca no livro A Era dos Direitos. Ele diz que esses dois direitos são privilegiados porque não sofrem concorrência. Hannah Arendt, também na prova, na resolução de questões de filosofia do direito, a gente viu que ela fala do direito à nacionalidade, que é o direito a ter direitos. Então, entre vários autores importantes, não é bem assim que acontece. Mas, em geral, a gente considera, sobretudo com base nessa Declaração de Viena, essas características como válidas. Os direitos humanos são indivisíveis, interdependentes, interrelacionados e todos concorrem para a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, resposta, letra A. Bora ver aqui as outras alternativas. Letra B. Divididos em direitos públicos e privados, com ênfase nos direitos públicos como parte do direito positivo de cada país. Nada a ver. Letra C. Divididos em direitos em sentido forte e direitos em sentido fraco e que apenas os direitos civis e políticos são direitos humanos em sentido forte. Nada a ver também. E letra D. Conceitos acadêmicos sempre em disputa e que a Declaração e Programa de Ação de Viena não fala da indivisibilidade ou da divisibilidade dos direitos humanos. Esses conceitos acadêmicos estão sim sob disputa, até pelo que eu falei agora há pouco. Mas a Declaração de Viena fala assim deles. Então, essa questão está errada por conta disso. Essa parte final. Então, a resposta é a letra A. Vamos para a próxima, questão 2021.2. Ela diz: você, como advogado ou advogada, atuante na defesa dos direitos humanos, foi convidada ou convidado para participar de um programa de debate na rádio local sobre a questão da pena de morte. Um dos debatedores, em certo ponto do programa, afirmou que, caso fosse aprovada uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, suprimindo a vedação da pena de morte presente na Constituição, o Brasil poderia adotar esse tipo de pena. Na opinião desse debatedor, tratar-se-ia apenas de vontade política e não de questão jurídica. Diante disso, cabe a você esclarecer que essa questão aqui, minha gente, ela toca uma situação importante dos direitos humanos, sobretudo em relação à pena de morte. A vedação ao retrocesso é um princípio dos direitos humanos e a pena de morte vai muito nessa linha para os países, né, que já corroboraram que não iriam aplicar a pena de morte em outras situações. Vários países decidiram abolir completamente a pena de morte. E o Brasil não. O Brasil é um daqueles países, né, que ratificou, mas com ressalva. A ressalva é exatamente para as hipóteses de crimes militares praticados em tempos de guerra. Mas, de toda maneira, não é só uma questão de direitos humanos envolvida aqui, como também de direito constitucional. E a gente sabe que, segundo o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz as chamadas cláusulas pétreas, não pode ser objeto de proposta a emenda que vise abolir direitos e garantias individuais. Como a vedação à pena de morte, com exceção daquela hipótese de crime de guerra, de crime militar praticado em tempo de guerra, como essa situação é prevista, a vedação à pena de morte é prevista naquele artigo 5º, entre os direitos e garantias individuais, não é possível você alterar esse direito via processo de emenda constitucional. Então, é por conta disso que não seria uma questão de vontade política. Em teoria, para o nosso atual ordenamento constitucional, não há possibilidade de uma proposta de emenda que amplie as opções de pena de morte. Essa é a situação. E aí a questão fala um pouco sobre isso. Vamos voltar aqui para a lousa. Diante disso, cabe a você esclarecer que as alternativas. Letra A. Essa PEC poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional e surtir seus efeitos jurídicos. Mas, por se tratar de uma questão política, o ideal seria que essa decisão fosse precedida de amplo debate popular. Está falsa, porque essa PEC ela não pode ser aprovada pelo Congresso Nacional.
A Constituição veda expressamente. A não ser que você faça uma outra Constituição totalmente do zero, mas não pelo poder constituinte derivado. Então, está falsa essa letra A. Letra B. Essa PEC poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional. Já está falsa daí. Mas, de acordo com a Constituição da República, uma decisão nesse sentido somente poderia ser implementada após aprovação em referendo popular. Não tem nada a ver. Letra D. Essa PEC não é juridicamente adequada, porque tal vedação é cláusula pétrea da Constituição e porque o Brasil promulgou o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais uma vez o Pacto de São José, referente à abolição da pena de morte. Correto, essa é a resposta que melhor indica a questão. E letra D. De acordo com a Constituição da República e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apenas o STF poderia admitir a pena de morte, porque possui competência para relativizar a proteção a um direito fundamental, desde que para proteger outro direito fundamental. Não, está falsa. A gente sabe que sim, em alguns casos, a Corte Suprema ela pode relativizar direitos fundamentais, porque não há direitos fundamentais absolutos. Mesmo aqueles direitos tidos pela Constituição como fundamentais, muitas vezes, numa demanda concreta, eles se chocam. E aí não tem outra solução para o Supremo Tribunal Federal decidir, senão exercer a ponderação de princípios e valores constitucionais com base no caso concreto e ver qual daqueles princípios melhor se adequa à situação concreta. Mas não é o caso aqui, porque a gente viu que é cláusula pétrea. Então a resposta é letra C. Próxima questão de 2021.1, ela diz o seguinte: como advogada ou advogado atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado para participar de um evento na OAB sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana dos Direitos Humanos não vincula juridicamente os estados que a ratificaram, mas apenas cria um compromisso moral. Em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecido e importante caso Velázquez Rodrigues. Essa decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos é especialmente relevante porque, vamos lá, esse caso de Manfredo Velázquez Rodrigues, ele ficou famosíssimo porque se considera que pela primeira vez na história, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela afirmou a obrigação dos Estados membros da OEA de efetivamente responderem pelos crimes, pelas violações de direitos humanos cometidas. Então, esse caso especificamente envolveu Velázquez Rodrigues contra o Estado de Honduras. E a sentença da Corte Interamericana, que foi proferida em 1988, veja que já faz algum tempo, em 1988, ela afirmou o dever do Estado de Honduras de reparar os danos provocados à família de Velázquez Rodrigues, que foi um estudante que sumiu durante a época da ditadura, durante a época autoritária. Então, é uma sentença, é uma decisão considerada fundamental, porque ela passa a vincular os Estados-membros à decisão da Corte Interamericana. E não apenas sugerir as decisões que ali são tomadas. Bora ver aqui as questões, qual delas melhor se adequa. Letra A. Foi a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões, a indenizar os familiares da vítima e a promover ajustes no sistema de saúde pública brasileiro. Não, o Brasil já teve condenações na Corte Interamericana, mas o caso de Velázquez Rodrigues não se refere ao Estado brasileiro, e sim ao Estado hondurenho. Errado. Letra B. Afirmou que os Estados-partes devem prevenir, investigar e punir toda a violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. Esta é a resposta. Letra C. Admitiu que o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos
que estão vinculados à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e subordinados à Assembleia Geral dessa mesma organização, de forma que suas decisões, no caso as decisões da Corte, apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia Geral, nada a ver. E letra D, estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da Corte, que após serem prolatadas deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados-partes da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificadas por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão juridicamente vinculantes. Está falso. Nesse caso de Velázquez Rodrigues, por exemplo, a Corte Interamericana disse que o Estado de Honduras tinha que proporcionar uma indenização justa aos familiares. E caso essa indenização justa, que seria reavaliada pela Corte, não fosse adequada, a própria Corte iria fixar o valor da indenização, o valor e a natureza da indenização. Então, essa letra D não se aplica, está errado. Resposta, letra B. Vamos ver a próxima, 2020.1. Recentemente, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Está danado, né? Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado ou convidada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à comissão. Isso que a questão coloca, minha gente, não é totalmente falso, porque o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele traz sim algumas hipóteses em que aqueles direitos ali previstos podem ser limitados. O artigo 4º dele fala especificamente do que a questão quer. Vamos ver aqui as alternativas. A letra A diz: caso situações excepcionais ameacem a existência da nação, imagine, por exemplo, uma declaração de guerra, e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto, desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Correto é essa a resposta. Eu falei para você, está lá, é letra de lei do artigo 4º do Pacto Internacional de 1966. Bora ver as outras. A letra B diz: é admissível a suspensão das obrigações decorrentes do pacto, quando houver, no âmbito do Estado-parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Poder Executivo declarando o efeito suspensivo, desde que tal ato declare um prazo para essa suspensão, que em nenhuma hipótese pode exceder o período de 2 anos. Nada a ver. C. Em nenhuma hipótese ou situação, os Estados-partes do pacto podem adotar medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto, uma vez que, ratificado o pacto, todos os seus direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de suspensão ou exceção. Essa está falsa, e ela também é uma exceção àquela regra que eu falei para vocês no início, de que normalmente as questões de direitos humanos, a alternativa correta é a mais protetiva. Nesse caso não. Nesse caso não é, porque o pacto traz sim uma exceção para a aplicação desses direitos ali reconhecidos. E letra D. Mesmo ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não podem ser caracterizados como normas vigentes, uma vez que se trata de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais previstos na Constituição são direitos em sentido forte. Isso está falso, minha gente. Basta a gente lembrar que os pactos internacionais que versam sobre direitos humanos, que forem ratificados pelo Brasil, que forem internalizados no Brasil, eles valem como norma de direito interno. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já fixou que eles são superiores em termos de hierarquia à lei federal ordinária.
Ou seja, eles têm um aspecto supralegal. Eles estão acima da lei, porém abaixo da Constituição Federal. A não ser que eles tenham sido ratificados no direito interno seguindo o trâmite das emendas à Constituição. É aquela ressalva que tem no artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Porque aí, nessa hipótese, se versar sobre direitos humanos e se for internalizado com o mesmo trâmite para aprovação de emenda constitucional, né, maioria qualificada em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, aí eles têm a mesma força, a mesma hierarquia de norma constitucional. Não é o caso do pacto, mas ele é sim norma do direito brasileiro e vinculante. Então, essa letra D está errada. Resposta letra A. Próxima questão 2020.1. Recentemente, houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratada ou contratado para atuar no caso pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogada ou advogado, deveria adotar. Mais uma vez aqui envolvendo a Convenção Americana. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, nesse caso, a Convenção Americana, em termos de liberdade de expressão, ela veda censura prévia. Isso está lá no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela veda a censura prévia. As reparações são feitas caso alguém seja atingido, né? Caso a expressão, o exercício da expressão, ele ofenda a vida de outra pessoa, a imagem de outra pessoa, a honra, cabe reparação posterior. Mas não é possível ter censura prévia. Entretanto, o próprio artigo 13, salvo engano, no item 4, ele abre a possibilidade de censura prévia em se tratando de espetáculos, né, de acesso a espetáculos públicos, principalmente para resguardar os valores da infância e da juventude. Então, é sobre isso que a questão fala. Vamos ver aqui as alternativas. A letra A diz: a censura prévia por autoridades administrativas competentes, como um mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública, deve ser admitida. Não, está errado. Lembrando que isso deve estar de acordo com a Convenção Americana e com a Constituição Federal, segundo o próprio enunciado da questão. Letra B. O exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura prévia. Já está errado aí. Tá? Mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção da honra individual e da moral pública. Está errado. Não estão sujeitos à censura prévia. C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia pelas autoridades competentes. Já está errado daqui também. Quando elas ocorrem por meio de exposições em museus. Está errado. E a letra D. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Essa é a resposta, minha gente. Se vocês forem lá no artigo 13, item 4 da Convenção, vocês vão ver que tem essa possibilidade, né? E em relação à censura prévia, né, ela é admitida, entre aspas, nessa ocasião, né? A regulação prévia de espetáculos públicos com vistas à proteção moral da infância e da adolescência. É a resposta, a letra D. 2019.3. Um rapaz que era pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio. Latrocínio, a gente sabe que é aquele crime, né, de roubo com resultado morte. E, posteriormente, a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período, ele ficou 5 anos preso. Agora, a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário.
Assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado ou advogada, especializado ou especializada em direitos humanos, deve prestar à família com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nessa questão, eu faço a seguinte ressalva. A resposta que é dada, ela considera que qualquer pessoa que é vítima de erro judiciário, ela tem o direito à indenização. Isso está lá no artigo 10º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Entretanto, em se tratando do nosso ordenamento jurídico, do direito brasileiro, na prática, não é comum que os tribunais concedam indenização, né, em caso de insuficiência de prova ou de falta de prova. Há várias ações que tramitam no judiciário brasileiro requerendo indenização, reparação por danos morais e materiais, nas hipóteses em que a pessoa responde a um processo preso, em prisão cautelar, prisão preventiva, por exemplo, e que depois, quando a sentença sai, a pessoa é absolvida, né, o acusado é absolvido por inexistência de prova suficiente à condenação, por exemplo. Nessas hipóteses, a jurisprudência é fortemente no sentido de que não cabe reparação. Então, se fosse responder essa questão com base na jurisprudência brasileira, né, a questão estaria errada. Tá? Mas a questão fala sobre direitos humanos e, do ponto de vista da letra da lei, no caso do Pacto de São José da Costa Rica, a alternativa está correta. Então, vamos ver aqui as alternativas para a gente responder. Feita essa ressalva, né, ele diz: assinale a opção que apresenta a informação que você, como advogado, deve prestar à família. Letra A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de forma geral, mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Falso. Existe sim, né, previsão expressa de indenização por erro judiciário. Então essa letra A já está falsa. Só fazendo novamente uma ponte com aquilo que eu falei, os casos de absolvição por insuficiência de provas não são considerados para os nossos tribunais erro judiciário. Erro judiciário é quando, por exemplo, uma pessoa com homônimo de quem seria alguém que cometeu o crime, ela é processada e condenada. Ela é condenada no lugar de outra pessoa, porque era um homônimo, por exemplo. Então, isso é um erro judiciário, mas não falta de provas. Se fosse assim, qualquer pessoa que fosse absolvida, automaticamente, né, seria devida a essa pessoa uma indenização por parte do Estado brasileiro, seja pela União Federal, o processo entrando na Justiça Federal, ou pelo Estado, a unidade federativa, para os processos na Justiça Comum Estadual. E aí não teria orçamento que fosse possível, né? Então, não é assim que acontece. Letra B. A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos direitos humanos. Por isso não existe tal previsão nem na Convenção Americana, nem em nenhum outro tratado. Está errado. Existe sim a previsão na Convenção Americana. Letra C. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas o restringe aos erros que resultam em condenação na esfera civil, excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal. Nada a ver, né? Pelo contrário, a justiça penal é até mais sensível porque lida com a privação da liberdade. E letra D. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário. Está correto. É a letra do artigo 10º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a resposta. Então, essa aqui é a alternativa. Finalizamos por aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos e todas pela participação, pelo interesse na matéria, pela presença virtual e desejar bons estudos e boa prova. Um abraço. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.